Finalmente conhecendo minha web namorada depois de anos conversando virtualmente, e acho que não está indo bem. Contexto. Alguns anos atrás, eu, 29M, conheci uma garota, 29F, através de um círculo online. Conversávamos com frequência e era sempre ótimo. Ela é muito apaixonada por várias das mesmas coisas que eu e é muito focada na carreira, o que é algo que procuro. No começo do ano passado, ela se abriu e disse que tinha sentimentos por mim, e eu correspondi. Começamos a passar mais tempo juntos online e chegou ao ponto de ela dizer para os colegas de trabalho e familiares que tinham um namorado. Isso não me incomodava muito, eu estava muito interessado, mas, para mim, era essencial conhecê-la pessoalmente para selar isso. Avançando até o Natal, meu presente para ela seria uma viagem até onde ela mora, Estados Unidos para o Canadá. Foi uma viagem muito cara, mas achei que valia a pena. Havíamos falado algumas vezes sobre eu ir até lá, parecia o melhor caminho, já que ela tem muita ansiedade, isso será muito importante mais adiante, e problemas de saúde que tornariam muito mais difícil para ela, ainda mais nesse clima político atual. Pois bem, essa viagem aconteceu neste fim de semana. Estou escrevendo isso agora do quarto do hotel, onde passei a maior parte do meu tempo aqui sozinho. O problema principal. A viagem começou como eu imaginava. Não conheço essa cidade, é um país onde estive poucas vezes, e eu também estava nervoso. Peguei um Uber de 40 minutos até o hotel e imaginei que, até eu chegar, ela já teria conseguido se acalmar e estaria pronta para me encontrar. Infelizmente, a ansiedade dela estava muito forte, e ela precisou de mais 2 horas para reunir coragem e dirigir 5 minutos até me ver. Isso não me incomodou na hora, eu sabia que seria difícil, e sou um cara paciente, na maior parte do tempo. Nós nos encontramos, ela estava tremendo e chorando muito, mas no geral foi bom. Demos alguns abraços e fomos para a casa dela. Ela mora com o irmão, então pude conhecê-lo, e ficamos relaxando um pouco. Mas a ansiedade dela continuava lá no topo, então não fizemos muita coisa nas horas seguintes. Ela queria me mostrar a cidade, mas não conseguiu dirigir. No fim, ela decidiu que eu deveria pegar um Uber de volta ao hotel. Na manhã seguinte, acordei cedo. Como ela geralmente trabalha à noite, imaginei que dormiria até mais tarde. Sem conhecer a cidade, resolvi ficar no hotel esperando. 4 horas depois ela me mandou mensagem, conversamos um pouco e ela disse que ainda não estava pronta para me ver, os nervos ainda estavam lá. Ok. Encontrei uma farmácia perto e aproveitei para comprar algumas coisas e comida local para nós. 2 horas depois cheguei de volta à casa dela. Ela não comeu nada e me disse que ela e o irmão íamos numa reunião com amigos. Tudo bem, perguntei quanto tempo ficaríamos lá e ela disse que algumas horas. Era uma viagem de mais ou menos 1 hora. Todos os amigos dela foram incríveis, muito receptivos, e ela parecia realmente feliz em me apresentar como namorado. A pequena festa durou boa parte da noite, nós não conversamos muito, pois eu estava sendo puxado por amigos dela ou ela estava jogando algo. Às 10 da noite saímos, e como ela costuma ficar acordada até 3 ou 4 da manhã, achei que passaríamos o resto da noite juntos. Mas, no carro, ela perguntou ao irmão se podia me deixar no hotel antes de voltarem para casa. Ele disse que sim, e eu fiquei só, em choque durante todo o caminho. Ela estava exausta demais para passar algumas horas com o namorado que acabou de conhecer. Nesse ponto, tudo começou a me atingir de vez, e me senti péssimo. Voltei para o hotel e fiquei só, confuso com toda a viagem. Estou sozinho, em um quarto de hotel, em um país desconhecido, com minha namorada a poucos minutos de distância, e sem saber o que fazer. O que está acontecendo? Tenho medo de mandar mensagem e piorar a ansiedade dela, mas agora eu não sei mais como agir. Eu iria conhecer a mãe dela à noite, e nesse ponto parecia que conheci todo mundo, menos a própria namorada. Então mandei mensagem falando isso. Ela foi muito apologética, dizendo que a ansiedade ainda estava no limite e que ela queria que a viagem valesse a pena para mim, mas que estava exausta. Disse que ainda estava interessada e tudo mais, mas que sabia que, se ficássemos sozinhos, nada iria acontecer, porque ela estava nervosa demais, fazia anos desde o último relacionamento. Eu disse que nem queria tentar nada íntimo se esse fosse o medo dela. Mal conseguimos nos abraçar nessa viagem, e tem muitos passos antes de qualquer coisa. Só queria passar tempo de qualidade juntos. Ela disse que amanhã, depois do jantar com a mãe, provavelmente daria tempo. Dito isso, hoje é meu último dia aqui. Amanhã cedo pego meu voo. Sinto que tudo isso foi uma perda de tempo e ainda estou só, confuso. Eu queria estar com ela, não ficar sozinho num hotel a maior parte do tempo. Na minha cabeça, ela iria querer passar cada momento possível ao meu lado nessa viagem, falamos sobre isso por anos, como seria assim. Não sei se o relacionamento consegue continuar depois disso. Atualizarei depois que souber como será esse último dia. Comentário relevante.
Como alguém que também tem ansiedade, fico me perguntando o que exatamente ela está fazendo para tratar isso. Ela espera que as pessoas se adaptem 100% a ela e não faz nada para enfrentar o problema. Ou está usando isso como desculpa porque na verdade não está tão interessada. De qualquer forma, não acho que esse relacionamento seja justo com você. Eu a deixaria gentilmente e voltaria para casa solteiro. Ela parece muito interessada no relacionamento, mas talvez você tenha razão com esse outro ponto. Não sei o que fazer, estou torcendo para que hoje seja melhor. Atualização, 31 de março de 2025, dia seguinte. Ontem de manhã eu acordei, escrevi a postagem original e esperei nervosamente ela acordar. Mais uma vez demorou algumas horas, um pouco depois do meio-dia ela finalmente me mandou mensagem. Ela disse que teríamos o jantar no final da tarde com a mãe dela, e que eu poderia pegar um Uber até a casa dela a qualquer momento. Alguns de vocês sugeriram que eu cancelasse os planos para o jantar, mas decidi continuar com tudo como estava. Pouco depois fui até a casa dela e passamos um tempo assistindo algumas coisas. Ela estava num dia melhor, então ficamos próximos, embora a gente não tenha feito nada. O irmão dela estava na casa pequena, foi um tempo de qualidade, como eu estava esperando. O jantar com a mãe dela foi ótimo, nos conectamos bem e ela parecia genuinamente animada por mim e pela filha. Saímos de lá com um abraço da mãe dela e voltamos para a casa dela. Foi mais do mesmo de antes, então mesmo não sendo um momento a sós com ela, parecia mais íntimo, e nos divertimos. Foi exatamente o que eu esperava pro último dia da viagem? Não mesmo, mas foi agradável? Com certeza. Já era tarde e eu meio que esperava que ela me pedisse para chamar um Uber de volta, mas foi ela quem me levou. Ela me ajudou a confirmar a arrumação da mala para o voo que eu teria de manhã cedo, e nos despedimos com um beijo. Depois começamos a trocar mensagens e percebemos que ela não tinha tirado uma foto nossa para colocar na moldura que ela havia comprado. Fiquei meio triste por não termos tirado nenhuma e as poucas fotos do fim de semana não combinavam com o estilo que ela queria. Eu comentei que deveria só pegar um Uber de volta. 10 minutos depois, sem resposta, ela me manda uma mensagem dizendo para eu descer, ansiedade que se dane. Ela voltou de carro só para tirarmos a foto e nos despedirmos com mais um beijo. Então, no geral, não foi o fim de semana perfeito, mas vou continuar cautelosamente otimista. Acho que foi um erro não ter feito a viagem mais longa, isso provavelmente teria ajudado ainda mais. Vamos ver como as coisas vão andar quando chegar a hora dela decidir se vai fazer a viagem sozinha até aqui para um evento no meio do ano. Para esclarecer algumas coisas, ela está tomando medicação e faz terapia, embora a terapeuta atual seja nova para ela. Normalmente eu não me envolveria num relacionamento à distância, mas nossos gostos e interesses se alinham muito, e é algo que venho tendo dificuldade de encontrar por aqui, perto de mim. Meu último relacionamento foi razoavelmente longo e me ensinou que isso é algo que valorizo bastante. Obrigado a todos pelos comentários no outro post. Imagino que o interesse por outra atualização vai diminuir até a próxima viagem, que deve acontecer em cerca de 2 meses, mas esse será o momento em que as coisas vão realmente se definir. Obrigado novamente. Atualização 2, 17 de junho de 2025, 2,5 meses depois. Contexto. Há alguns meses, fiz uma postagem sobre a nossa primeira vez nos encontrando pessoalmente, que ganhou bastante atenção. Você pode lê-las aqui. O resumo é que estávamos conversando há anos e então as coisas ficaram mais sérias. Compartilhamos os mesmos interesses, então o relacionamento era muito importante para mim, é algo que valorizo bastante. Tivemos um relacionamento à distância incrível, mas o primeiro encontro foi difícil. Os primeiros dias foram tão ruins que me levaram a fazer aquela primeira postagem. Ela tem ansiedade severa, o que foi a causa da maioria dos problemas. Contudo, o último dia foi muito melhor e as coisas pareciam estar melhorando. Planejamos outra viagem para uma cidade mais próxima de mim, nos Estados Unidos, onde haveria um evento que ambos estávamos empolgados para participar. Os últimos 2 meses. Depois da primeira viagem, as coisas pareciam estar indo muito bem. Ela se abriu um pouco mais sobre o encontro e foi muito apologética sobre tudo. Passamos as semanas seguintes em chamadas e videochamadas, fazendo o que amamos juntos. Estava tudo ótimo, mas algo estava faltando. Uma parte do relacionamento, algo íntimo e brincalhão, parecia ter desaparecido. Essa decisão foi dela. Ela decidiu que deveria ser menos provocativa e íntima online, até conseguir expressar isso pessoalmente. Eu respeitei. Acreditei que só precisávamos de tempo, e sempre estive comprometido a trabalhar juntos nos desafios. Infelizmente, foi aí que tudo começou a desandar. Uma coisa sobre ela é que é muito independente, e isso frequentemente se manifestava como frieza ou desinteresse. Havia dias em que ela simplesmente escolhia não interagir comigo, ignorava minhas mensagens, ou respondia de forma ríspida quando eu tentava ser carinhoso. Isso geralmente acontecia quando ela estava tendo um dia difícil, compreensível. Infelizmente, há uma semana ela teve um daqueles períodos horríveis.
Na minha cabeça, um relacionamento deve ser um lugar de conforto, de alívio. Mas, quando tentei ajudá-la a passar por isso, ela reagiu de forma distante e fria, de uma maneira que eu não conseguia entender. Eu tinha que adivinhar como ela estava se sentindo e ficava no escuro quase sempre. Tomei a decisão, que hoje vejo como errada, de me abrir sobre como eu não entendi aquilo tudo e como eu só queria ser alguém em quem ela pudesse se apoiar. Falei como me sentia péssimo por não conseguir apoiá-la. Eu me sentia deixado de lado o tempo todo. Isso virou uma longa troca de mensagens sobre como víamos relacionamentos e as mudanças que o nosso precisaria ter. A conversa focou em como nos importamos muito um com o outro, mas que ela tem sua ansiedade e um processo de cura pessoal que precisa priorizar, e que eu teria que lhe dar mais espaço e me importar menos. O principal vilão, como também foi no primeiro encontro, era sua ansiedade. Está arruinando a vida dela de várias formas além do nosso relacionamento. Ela está tendo dificuldades em todos os aspectos. Então, sua prioridade número 1 seria melhorar esse aspecto, e só depois voltar a focar em nós. Foi um bom compromisso. Fiquei animado com esse próximo passo do relacionamento. Eu continuaria dando tempo e espaço, esperando por alguém que considero única e que vale a pena, e ela trabalharia para se tornar a pessoa que acredita ser digna disso também. E, finalmente, agora. Embarquei no avião cheio de esperança. As coisas estavam indo bem depois de alguns dias de reencontro emocional. Mas, assim que pousei, recebi uma mensagem curta e devastadora dela. Ela disse que não está em um estado emocional saudável o suficiente para fazer esse relacionamento funcionar para nenhum de nós. Que, depois de refletir, percebeu que seus problemas são tão grandes que ela precisa se afastar e trabalhar neles. Ela não acha que conseguiria lidar com a viagem que planejamos, e que acabaria estragando mais um ponto crucial da nossa história. A parte que mais dói não é o tempo que dediquei a ela, nem o esforço financeiro, emocional ou físico. Nem o fato de isso ter acontecido do nada, no pior momento. O que mais me machuca é a sensação de que ela passou de dizer que eu era o futuro dela para agora me tratar como um conhecido qualquer. Os últimos dias têm sido extremamente difíceis. Conversamos um pouco naquele primeiro dia, mas todo o foco dela era que precisava melhorar. Ela mal falou de nós. Não tive nenhum encerramento real. E agora, tentar falar com ela parece como conversar com alguém que mal conheço. Apesar de ela dizer que quer que continuemos próximos. Uma das primeiras coisas que ela me disse quando começamos a conversar foi como as palavras significavam tudo para ela, que eram importantes e sempre deveriam significar algo. Ela vivia dizendo quanto se importava conosco, mas suas ações atuais me fazem sentir o completo oposto. Vejo ela online, saindo com os amigos, postando nas redes como se eu nunca tivesse existido, como se eu tivesse sido apenas uma nota de rodapé na vida dela. Estou aqui agora, tentando aproveitar ao máximo a viagem. Mas estar sozinho de novo, dói muito. Eu não entendo. Alguns dias, a distância parecia inexistente. E em outros, ela fazia as milhas parecerem ainda mais longas. Eu realmente tentei com tudo o que tinha. Estou exausto. Estou envelhecendo, e a pressão de encontrar minha pessoa certa está realmente batendo. Não quero me contentar com qualquer coisa, mas estou começando a achar que vou acabar tendo que fazer isso. Eu queria mais do que tudo apenas consertar as coisas com ela. Voltar naquela semana e simplesmente dar o espaço que ela queria, para que estivéssemos nesta viagem juntos agora. Como mencionei acima, ela é muito independente, e a ansiedade está tirando isso dela. Ela não consegue fazer as coisas que quer com as pessoas que ama, e eu entendo isso. Mas e quanto a nós? Estou devastado. Sei que muitos de vocês previram isso, e que o restante queria ver isso dar certo. Como eu sigo em frente? Eu sei que provavelmente não há como salvar isso, mas como eu gostaria que houvesse. O que eu posso fazer? E como encontrar alguém como ela de novo? Edit. Tentei namorar localmente por alguns anos. Nunca tive problemas para conseguir encontros ou matches em aplicativos na minha região. Mas moro numa cidade pequena, rural, e nunca encontrei alguém que realmente se alinhasse com meus valores e interesses. Pela minha experiência, depois de anos tentando, namorar localmente seria me conformar. Por isso, tentei o online. Existe uma cidade maior a cerca de 1h30 ou 2 horas de onde moro. Talvez eu tente por lá, mas o relacionamento ainda seria à distância. Comentário relevante. E como encontrar alguém como ela de novo? Você não quer encontrar alguém como ela. Tem duas coisas diferentes acontecendo aqui, em a fantasia de quem você quer que ela seja e quem ela realmente é. Se você quer de fato encontrar alguém com quem tenha uma boa conexão e que te faça feliz, precisa parar de agir como capacho. Saiba o seu valor. Não deixe que sua parceira te trate mal, te ignore, não se esforce no relacionamento, e mesmo assim você fica implorando ou dando novas chances. Se a saúde mental de alguém está tão ruim a esse ponto, não continue insistindo. Se a pessoa não te prioriza nem demonstra interesse, não insista. Não estou dizendo para agir como um narcisista, saber o seu valor também envolve tratar bem quem está com você, claro.
Mas você precisa elevar seus padrões. Investir toda a sua energia em alguém que não liga de verdade para você é perda de tempo. Isso te impede de buscar alguém melhor que realmente vá te retribuir o que você merece. Esse é o conselho que eu te daria para relacionamentos futuros. E também reforço o conselho de tentar conhecer pessoas locais, com quem você possa se encontrar pessoalmente. Relacionamentos à distância são muito difíceis e muitas vezes estão condenados desde o começo. Ter conexão por texto ou online não garante que vocês vão se conectar na vida real.